Olá, eu sou Patrícia Scioli, nutricionista, e hoje estou aqui para falar com vocês nesse ciclo de palestras de nutrição clínica na prática sobre como criar hábitos sem restrições, mudando a mentalidade, o mindset do nosso paciente. Então, quando nós pensamos sobre isso, uma questão muito importante é conceituar esse termo que está sendo muito utilizado ultimamente, que é mindset. E perceber como que nós, nutricionistas, podemos aplicar esse olhar, né, da neurociência para que a gente auxilie o nosso paciente a modificar seus hábitos e ter um comportamento alimentar mais adequado. Então, esse termo ele pode ser traduzido para mentalidade, e nesse contexto a gente precisa transformar esse mindset em relação à mentalidade das dietas, né? Atualmente a gente tem uma série de propostas de dietas restritivas, tem se discutido muito essa mentalidade, né, dessas dietas em função do insucesso que elas têm proporcionado, e olhar para esse cenário, entender o modelo mental do nosso paciente, entender a maneira com que ele se relaciona com o estilo de vida, como ele pensa os alimentos, pode contribuir muito para que o nutricionista tenha planos assertivos, sustentáveis, e com isso o paciente consiga perceber os benefícios dessa mudança nos hábitos e nos comportamentos alimentares. Dito isso, a gente pode lançar mão de algumas ferramentas que vão identificar qual é o mindset do nosso paciente, qual é a mentalidade dele. Mas para isso, nós vamos começar olhando para a nossa mentalidade. Então, vocês têm aí 4 perguntas, né? 4 afirmações, e vocês vão respondê-las de acordo com concordo muito ou discordo muito, e a partir disso nós teremos uma ideia de qual é o nosso mindset em relação à nossa vida, né? Então, a primeira delas é: você considera que a sua inteligência é algo muito pessoal e que você não pode transformá-la? Segundo, você é capaz de aprender coisas novas, mas na verdade não pode mudar seu nível de inteligência? Terceira, qualquer que seja seu nível de inteligência, sempre é possível modificá-la bastante? E a última é se você é capaz de mudar substancialmente seu nível de inteligência. A gente pode transformar ou trocar a palavra inteligência por outro comportamento ou hábito que a gente deseja transformar, como atividade física, como a minha capacidade, né, de mudança, para perceber como que eu me relaciono com esse estilo de pensamento. Segundo ponto é a gente se perguntar ou se perceber como é a nossa personalidade, né? Então, eu tenho uma mentalidade e como que essa mentalidade interfere na minha personalidade. Então, eu sou um tipo de pessoa, né? E não há muito o que fazer em relação a isso, então, né? Eu não consigo mudar muito. Independente do tipo de pessoa que eu sou, eu percebo que eu posso modificá-la substancialmente. Terceiro, você pode fazer as coisas da maneira diferente, né? Mas, em essência, você é e não pode modificar a sua essência. E na última pergunta é: você é capaz de mudar os elementos básicos, né? Do tipo de pessoa que você é? Então, quando a gente faz essas 2 avaliações, o que que a gente vai conseguir definir? Qual é o nosso tipo de mentalidade, né? Como que a gente se identifica? Se nós somos uma pessoa que tem uma mentalidade fixa, ou se nós somos uma pessoa que tem uma mentalidade de crescimento, é uma mentalidade de crescimento progressivo. Não se julgue, né? Ah, é melhor um, é melhor outra. A ideia é que a gente olhe para as nossas respostas, para esses 2 testes simples que a gente pode aplicar no nosso paciente, e identifique em qual modalidade de pensamento nós estamos. Por que que isso é importante? Porque a partir do reconhecimento da nossa mentalidade, nós vamos poder propor para o nosso paciente estágios de mudança, modelos de mudança que sejam mais ou menos aplicados para cada tipo de paciente que nós recebemos no consultório, né? Então, quando eu consigo perceber que eu tenho um paciente com mentalidade fixa, eu vou ter que ter um determinado comportamento. Quando eu tenho um paciente de modalidade de crescimento progressivo, eu posso ter uma outra estratégia. Então, a ideia desse reconhecimento é traçar, criar estratégias de tratamento e acompanhamento nutricional. Quando a gente se identifica, né, com uma mentalidade de fixa, né? Eu tenho um caráter de mentalidade fixa. O que que esses indivíduos eles acreditam? Primeiro, que eles nasceram com aquela capacidade e que eles não vão mudar. Eu chamo isso de síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu vou morrer assim.
né? Então, essa pessoa tem muita dificuldade de experimentar coisas novas. Para ela, a experimentação, o ensaio e erro é algo insuportável. Então, quando a gente percebe que o nosso paciente tem essa mentalidade, o que a gente vai ter, enquanto nutricionista, que pensar? Quais são as estratégias pequenas que eu vou trazer para essa mudança de comportamento alimentar, garantindo que esse paciente experimente mais o sucesso do que o erro, uma vez que eu já sei que errar para ele é algo muito, muito difícil. Segundo ponto, essa pessoa que tem mentalidade fixa vai precisar de experiências novas, mas experiências novas controladas. O que eu quero dizer com isso? Que a chance, que o risco de dar errado é muito pequeno. Então, eu preciso pensar em estratégias de mudança alimentar que sejam fáceis de atingir, que eu consiga colocar em prática. Isso vale para alimentos novos, então apresentar alimentos novos numa velocidade, né, menor, então mais lentamente eu introduzo alimentos novos. Por quê? Porque esse indivíduo acha muito difícil mudar as coisas, mudar as situações. Um outro fato importante é que esses indivíduos têm uma dificuldade de se colocar como aprendizes. Normalmente eles têm, né, uma percepção de grande capacidade naquilo que eles sabem fazer, mas eles não estão abertos a muitas mudanças. Qual seria a nossa meta enquanto profissional? Criar objetivos de mudança que sejam pequenos e fáceis de realizar, para que eu vá alimentando, né, nesse paciente de mentalidade fixa o sucesso. E a partir desse entendimento de que ele obtém sucesso com essas pequenas mudanças, a gente vai tornar essa modificação do hábito alimentar em algo sustentável. Se esse paciente se frustrar, nós corremos o sério risco de ele desistir do tratamento e existe uma dupla frustração, né? Uma nossa, que não conseguimos auxiliar esse paciente a modificar o hábito, e a dele, que ele vai experimentar uma mudança e não vai se sentir uma pessoa de sucesso, vai se sentir incapaz nesse sentido. Ao contrário, quando a gente percebe que o nosso paciente tem uma mentalidade de crescimento progressivo, nós recebemos ali uma pessoa que tem uma percepção de capacidade de aprender. Ele busca se melhorar, se aprimorar. Ele entende que a mudança faz parte do caminho do sucesso em qualquer área da sua vida. Então, ele é um paciente, ele é uma pessoa que acredita, né? Que se ele tiver trabalho, se ele tiver empenhar esforço, se ele tiver dedicação, ele vai lograr sucesso. Independente se essa mudança é pequena, média ou grande. Então, esses indivíduos que têm mentalidade de crescimento progressivo, normalmente são pessoas que adoram desafios. Então, se eu propuser a introdução de alimentos novos que ele nunca viu, que ele nunca experimentou, provavelmente ele é uma pessoa que vai buscar informação, vai ler, vai achar receitas, vai achar formas de usar e vai se divertir fazendo essa experimentação. Então, dá para perceber que nós temos pacientes bem diversos e que na hora que o nutricionista tem esse entendimento, fica mais fácil de traçar essas metas para os nossos pacientes. Uma outra questão importante é pensar nos mini hábitos, né? Em tarefas pequenas que possam ser colocadas no dia a dia. Por que isso é importante? Porque 40% das nossas decisões diárias estão baseadas nos nossos hábitos, não só no hábito alimentar, mas nos nossos hábitos de sono, nos nossos hábitos de saúde, na nossa rotina de trabalho. Então, essa organização da minha vida define como vai ser o meu dia. Então, trazer, né, já que a gente é nutricionista, mini hábitos para colocar em prática essa alimentação adequada é uma estratégia interessante. Por quê? Porque a ideia do hábito, pensando no nosso cérebro, né, no nosso modelo operacional, é economizar energia. Então, uma vez que eu aprendi uma situação complexa, eu defini um caminho para ela, eu consigo deixar o meu cérebro no piloto automático para realizar aquela atividade e economizar energia. E isso permite que eu vá aprendendo coisas novas. Então, o que a gente pode experimentar, né? Na hora de modificar um determinado hábito, eu reparti ele em etapas e incluindo essas etapas no dia a dia do paciente até que ele incorpore isso e ela venha a acontecer de uma maneira natural. Por que isso é importante? Porque já está bem descrito, né, na literatura, e talvez o livro que traz isso mais claramente seja o The Power of Habit, né? Por que a gente age do jeito que a gente age na nossa vida e nos nossos negócios, que mostra que o nosso cérebro ele vai executar um hábito a partir desse ciclo. Eu tenho um estímulo, um gatilho,
eu tenho uma rotina, uma repetição, né, desse hábito no meu dia, e isso gera uma recompensa. Eu tenho uma sensação de prazer, eu tenho um sucesso, eu tenho um resultado que é o que eu estava buscando, e essa recompensa retroalimenta esse gatilho. Quando nós pensamos em hábitos alimentares, em comportamento alimentar, o que a gente tem que trazer para a discussão? Que é muito difícil mudar um hábito. Por isso que muitas vezes o indivíduo tem uma mudança pontual, ele chega ao objetivo, tem a recompensa, para de perceber aquela rotina como algo positivo e desiste de mantê-la no seu dia a dia. Então, qual é a ideia, né? A ideia não é excluir o hábito, tirar ele da nossa vida, mas substituir um hábito inadequado, pensando na alimentação, por outro hábito adequado. Por exemplo, eu quero reduzir o consumo de refrigerante. O gatilho pode ser a bolinha, o sabor. Então, eu posso, num primeiro momento, substituir o refrigerante por água com gás e limão. Eu vou dar o prazer, né? Que esse paciente sentia ao tomar a bebida gaseificada, mas eu não tenho o impacto da caloria e do açúcar que o refrigerante tem. E ao longo do tempo, eu vou substituindo o hábito de uma bebida açucarada pelo hábito da água, certo? Então, eu modifico o gatilho, mantenho a recompensa e tenho uma adesão maior a esse hábito. A outra questão importante é que muitas vezes nós, nutricionistas, olhamos principalmente para o gatilho ou para a rotina, mas nós não olhamos para a recompensa. E talvez, né, uma coisa muito, muito, muito importante é nós focarmos em o que dispara esse conhecimento e o que ele tem como recompensa. Se a gente modificar o gatilho, vamos mudar a rotina. Se nós melhorarmos a recompensa, nós também vamos mudar a rotina. Então, essa é uma estratégia interessante para nós pensarmos na mudança de hábito alimentar. E aí, o que a gente pode ressaltar? Que o gatilho, né, o start, é o que faz o nosso cérebro ir para o piloto automático. E aí a gente pode pensar em vários exemplos, né? TPM, né? Eu tô chegando próximo da minha TPM, a minha alteração hormonal é o gatilho para que eu fuja da minha rotina alimentar, tenha um descontrole, uma irritação, uma vontade de comer alimentos adocicados. Na hora que eu como, por exemplo, um chocolate, eu tenho a recompensa do prazer, que geraria uma compensação a esse desconforto da TPM. E a gente pode pensar outras questões. O sujeito chega cansado do trabalho, senta no sofá, liga a TV, vê uma propaganda de um ultraprocessado, que ele não vai ter trabalho nenhum, só pegar o telefone e ligar, resolve o problema de ter que cozinhar, recebe um alimento extremamente palatável, agradável sensorialmente ao estilo de alimentação dele, gera um conforto e ele mantém isso, né? Atualmente, não sei se vocês perceberam, mas todos os aplicativos de alimentos estão mandando bônus, gratificações em reais, né? Então a pessoa se sente presenteada, esse é o gatilho para que ela faça o pedido de um alimento que vai gerar uma recompensa de prazer sensorial e eu acabo incluindo isso no meu dia a dia. Então, a gente vai ter esse trabalho, né? Para além de pensar na rotina propriamente dita, eu pensar no qual é o gatilho que eu poderia mudar em relação ao hábito alimentar que eu quero transformar, ou então de eu melhorar essa recompensa para garantir a adesão e a mudança desse comportamento que a gente está querendo trazer para a vida do paciente. Então, como o nutricionista pode influenciar nessa mudança? Primeiro, observar qual é o modelo de mentalidade do paciente é o primeiro. Segundo, auxiliar nessa mudança. Como? Dando pequenos estímulos. E aí, a gente vai perceber que, assim, eu posso criar modelos de aumentar a recompensa para pequenas mudanças. Então, na hora que eu realizei a anamnese lá do meu paciente, eu vou identificar sinais e sintomas, vou relacionar os objetivos que o paciente tem com aquela mudança, os objetivos que eu, nutricionista, tenho para melhorar a qualidade de vida desse indivíduo e vou procurar encontrar nessa lógica do paciente recompensas a partir de pequenas mudanças. Por exemplo, né? Ele conseguir substituir o ultraprocessado, o alimento embalado, por um alimento minimamente processado. E eu consegui dar um impacto para ele de redução de retenção hídrica, que vai reduzir volume e peso. Então, foi uma mudança pequena que gerou uma recompensa enorme.
Essas recompensas têm que ser consistentes e recorrentes. Então, o paciente começa a modificar essas pequenas mudanças e ele começa a perceber o impacto que essas mudanças têm sobre peso, sobre circunferência, sobre conforto, sobre sono, e aí a gente vai ter que adaptar isso a cada paciente. E todas as mudanças que nós propusermos, elas precisam ser sustentáveis ao longo do tempo. Então, o paciente precisa entender, perceber e conseguir aplicá-la na maioria dos seus dias. Uma vez que a gente introduzir essa recompensa, a gente pode atacar o gatilho. Então, uma vez que o paciente vem mudando, vem se sentindo recompensado a partir de pequenas mudanças, eu vou atuar na estratégia de mudar o estímulo que faz ele ter aquele hábito alimentar. Então, por exemplo, na TPM, eu posso introduzir, né? Vou manter o chocolate, vou melhorar a qualidade do chocolate que esse paciente está consumindo. E aí a gente teria essa exemplificação. Eu vou definir rotinas, né? Então, vou criar rotinas que gerem recompensas para atacar esse objetivo que foi estabelecido junto com o paciente lá no início do tratamento. Eu vou definir em que tempo, qual é o impacto em dias, em horas que eu preciso para chegar nesse objetivo. Vou transformar esse objetivo em algo importante e eu vou conseguir chegar no ganha-ganha. Eu mudo e eu tenho uma recompensa. Essa estratégia é uma estratégia que vai garantir para a gente que o paciente consiga perceber recompensas a partir de mudanças e isso vai fazer com que ele tenha vontade de sustentar esse comportamento por mais tempo, ampliando os resultados positivos na vida desse sujeito. E aí, cabe ao nutricionista ser um incentivador, um motivador, um estimulador da motivação do paciente. Então, eu chamo isso de retroalimentação, feedback positivo. Como que a gente pode fazer isso? Gerando no paciente experiências positivas, aumentando a confiança desse paciente na mudança. Por quê? Porque toda ação gera uma emoção e é a partir dessa emoção que a gente reforça um comportamento. Então, quando esse paciente consegue perceber alegria, sentir-se capaz, valorizado, que ele obtém sucesso, que ele se sente, né, num movimento de melhoria do hábito alimentar, do corpo, do shape, do sono, eu vou dar um feedback positivo. Ele vai manter-se estimulado a fazer e sustentar esse novo hábito. Caso contrário, caso eu não consiga ter essas mensagens positivas, eu perceba, né, que essa mudança está gerando no meu paciente muitas dúvidas, autocrítica, desconforto, esse paciente tem medo da mudança, se sente incapaz de mudar. Toda pequena mudança que ele faz, ele se sente frustrado em relação ao resultado que ele obteve, nós vamos alimentar um sentimento de dificuldade, uma escassez, uma falta de capacidade. E normalmente essa emoção negativa faz que o sujeito tenha um olhar de baixa estima sobre a sua capacidade, fazendo com que ele desista do tratamento. Então, entender a mentalidade do paciente, o que ele é capaz de fazer, perceber qual é a rotina que faz o paciente ter um hábito que nós queremos modificar e alimentar essa sensação de confiança, essa emoção de capacidade, vai nos auxiliar a fazer com que esse paciente ressignifique a sua história frente ao seu peso, se for uma questão de obesidade ou sobrepeso, e também sobre as escolhas alimentares. Esse é o nosso papel enquanto nutricionista, pensando nessa modificação de comportamento em relação aos alimentos, criando novos hábitos sem necessidade de criar restrições. Então, a ideia é criar uma nova forma de se relacionar com os alimentos e, como consequência disso, com o seu comportamento alimentar. E aí, o que a gente vai perceber? Que o resultado desse comportamento alimentar, seja para a saúde ou seja para a doença, ele é decorrente da nossa repetição, né? Então, a gente é resultado, sim, do que nós fazemos na grande parte do nosso dia, do nosso tempo, e isso é um hábito. Então, a ideia é, ao levantar, ao conhecer o estilo de aprendizagem do paciente, o estilo de alimentação que esse paciente tem, nós, nutricionistas, consigamos usar nossas ferramentas de comportamento alimentar para auxiliar nessa mudança de hábitos. Espero ter contribuído. Foi muito bom dividir essa experiência com vocês e encontro vocês no próximo evento, quem sabe presencialmente. Um abraço e fiquem bem.